Paz e graça, meus amigos, tudo bom? Mais um vídeo do canal Encontrei na Bíblia. Estava observando em Lucas 22, quando Jesus ele vai para o Getsêmani. E é engraçado que começa o texto dizendo que, como de costume, Jesus ele foi ao monte orar. Então nós já aprendemos uma coisa muito boa que Jesus nos ensinou, que nós devemos ir aos montes. Orar, estar em oração, estar em ligação com o Espírito Santo. E logo em seguida ele viu que os discípulos não estavam levando a sério essa hora de angústia. Jesus disse que estava angustiado até a morte. Ele estava com a sua alma extremamente angustiada. Se você ler nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, você vai observar que Jesus estava muito triste, estava muito preocupado, estava sabendo de tudo que ele ia passar, tudo que ele ia sofrer. E ele disse que precisava orar. Outra coisa que nós precisamos aprender, e Jesus nos ensinou isso na prática, mesmo Jesus sendo Deus, mas estava como homem, ele mostrou a fraqueza da carne. Ele nos ensinou como a carne é fraca. Ele disse para os discípulos: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Pois a carne é fraca, mas o espírito é forte. Era Jesus que estava falando isso para a gente. E é engraçado que ele falou para os discípulos isso e voltou a orar. Se você ler em Mateus, foi 3 vezes que ele orou, voltou, conversou com os discípulos, pegou os discípulos desapercebidos, pegou os discípulos dormindo. Ele voltou de novo e toda a oração ele falava: Senhor, se possível for, afaste de mim desse cálice. Porque ele sabia toda a dor que ele ia passar, mas ele entendia que a vontade da carne não era certa. Aí ele nos ensina que quando nossos desejos, às vezes nós pensamos que o que nós vamos fazer é certo, nós temos que pedir direção ao Espírito Santo. E ele pediu direção ao Espírito Santo. Ele falou: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando ele fala para os discípulos assim: vigiai e orai, a Bíblia vai continuar dizendo que o anjo veio confortar ele. Mas é engraçado que o anjo veio confortar ele, mas não veio tirar ele daquela situação. E muitas das vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que esse desemprego? Por que essa perseguição? Essas coisas que eu estou passando na vida? Essa fase difícil? E a gente não entende que tudo tem um propósito. O propósito de Jesus era obedecer à vontade do Pai, que era passar por aquele Getsêmani, era ser preso, era levar todo aquele lugar, apanhar, ser chicoteado, ser julgado, ser levado na cruz, tomar mais de 400 marcas no corpo, feridas abertas, carregar aquela cruz, aquela coroa de espinho, ser pregado naquela cruz, uma lança entrar ao seu lado, cuspiram no seu rosto, ele apanhou por diversas vezes, ele foi levado 3 vezes para diversos lugares para ser julgado, entendeu? E ninguém entendeu que a missão dele era o amor. Ele tinha uma missão para ser cumprida e ele cumpriu. Ele morreu por nós, porque nenhum santo tinha morrido por nós. Precisava de um cordeiro limpo, puro, morrer por nós e ressuscitar. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou para nos justificar. Então agora um homem morreu santo, ressuscitou ao 3º dia para nos justificar, nos dando o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas o propósito era esse, ele tinha que cumprir. E o anjo não tirou ele de lá, apenas confortou ele. E em seguida, quando ele fala que o anjo confortava, já vem seguindo em agonia, em mais agonia. Ele orou mais intensamente. Ou seja, na dificuldade, não olhe para as circunstâncias, não olhe para coisas que estão acontecendo, não, pelo contrário, ore mais, ore incessantemente, não pare de orar. Aumente a sua intimidade com Deus. Peça ao Espírito Santo, peça ao Deus Pai para ele te confortar, mas não para ele tirar você dessa situação, não, você suportar isso, você conseguir isso, porque o apóstolo Paulo falou que tudo isso é para o nosso bem. Isso vai nos gerar fé, força, responsabilidade, experiência, porque só sabe o valor de um abraço quem precisou. Só sabe o valor de um pão quem precisou. Então não reclame dessa situação. Faça que nem Jesus. Enxerga a fraqueza da carne e busca o Espírito Santo. Amém? Fique com Deus. A paz de Cristo a todos.